Mãe solteira humilde abriu as portas para um estranho ferido, sem imaginar que era o herdeiro do CEO milionário que arruinou sua vida. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Calma, moço. Por favor, você precisa se apoiar em mim. A voz de Isadora era um sussurro urgente, quase engolido pelo som da tempestade que castigava o telhado de zinco de sua pequena casa na zona leste de São Paulo. Só mais um passo, vamos! Você consegue! O homem, alto e pesado, gemeu de dor, o corpo cedendo contra o dela. O cheiro de chuva e de algo metálico, que ela percebeu ser sangue, invadiu suas narinas. Eu não consigo, ele murmurou, o rosto pálido e arranhado sob a luz fraca da única lâmpada da sala. Ele tropeçou no batente da porta, e só não caiu porque Isadora, usando toda a força de seu corpo pequeno, conseguiu ampará-lo. Consegue sim. Meu Deus, você está sangrando muito, disse ela, o pânico começando a subir por sua garganta ao ver a mancha escura que se espalhava pela camisa rasgada dele. Eu preciso saber seu nome. Vou chamar uma ambulância. Não! Ele disse com uma força surpreendente, os dedos gelados agarrando o braço dela. O olhar dele, turvo de dor, a fixou por um segundo. Ambulância não, polícia não, por favor. Seus olhos começaram a se revirar. Daniel, meu nome é Daniel. E então, o peso dele se tornou total. O corpo amoleceu de vez e ele desmaiou, deslizando pelos braços dela até o chão da sala com um baque surdo. Isadora ficou paralisada por um instante, o coração batendo descontrolado. Lá fora, um raio iluminou o céu, seguido pelo estrondo de um trovão que fez as janelas tremerem. E dentro de sua casa, um estranho ferido e inconsciente estava caído em seu chão. Mamãe, que barulho foi esse? A vozinha sonolenta de Aurora, sua filha de 5 anos, veio do corredor. A menina apareceu na porta do quarto coçando os olhinhos, o cabelo loiro todo despenteado. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena. Mamãe, quem é o moço? Ele está com dodói? Isadora se forçou a sair do choque. Sua filha não podia vê-la com medo. Está sim, meu amor. O moço caiu na chuva e se machucou. Ela respondeu, tentando manter a voz o mais calma possível. Mas a mamãe vai cuidar dele. Agora volte para a cama, está bem? Feche os olhos e tente dormir. Eu já vou lá te ver. A Aurora, acostumada a confiar cegamente na mãe, concordou com a cabeça e voltou para o quarto. Sozinha novamente com o problema, Isadora se ajoelhou ao lado do homem. Daniel. Ele era jovem, talvez um pouco mais velho que ela. E mesmo com os ferimentos e as roupas sujas, era possível notar traços finos e um porte que não combinava com a violência daquela cena. Com muito esforço, ela o arrastou até o seu sofá velho, o único móvel da sala, além de uma pequena mesa com 2 cadeiras. A súplica dele para não chamar ajuda ainda estava em sua mente. O que ela deveria fazer? Ignorá-lo e ligar para a emergência? Mas e se ele estivesse fugindo de algo perigoso? E se chamar a polícia trouxesse ainda mais problemas para sua porta? Problemas que ela, uma mãe solteira lutando para pagar as contas, não podia se dar ao luxo de ter. Movida por um instinto de compaixão que era mais forte que seu medo, ela decidiu honrar o pedido dele, pelo menos por enquanto. Correu para o banheiro e voltou com sua pequena caixa de primeiros socorros. Era um kit humilde, com um pouco de antisséptico, gaze e esparadrapo, usado principalmente para os joelhos ralados de Aurora. Com uma toalha de rosto úmida, ela começou a limpar o sangue do rosto dele, revelando um corte feio na testa. Com cuidado, limpou a ferida e fez um curativo improvisado. A camisa dele estava rasgada e ela podia ver hematomas escuros se formando em suas costelas. Quem era aquele homem? E que tipo de problema o havia deixado, naquele estado, jogado à sua porta no meio de uma tempestade? Cada toque, cada curativo que fazia, só aumentava o mistério. Ela não tinha nada,
mal tinha o suficiente para alimentar a si mesma e a Aurora naquela semana. Acolher um estranho era uma loucura, um risco que ela não podia correr. Mas olhar para o rosto vulnerável daquele homem, tão desamparado quanto ela se sentia na maioria dos dias, despertou nela algo mais forte que a lógica. Despertou sua humanidade. Com Daniel finalmente acomodado no sofá, coberto com o único cobertor mais grosso que possuía, Isadora afundou na cadeira da cozinha. O cansaço da longa jornada de trabalho como costureira pesava em seus ombros. Lá fora, a chuva continuava impiedosa. E dentro de sua casa, um estranho chamado Daniel dormia, trazendo consigo um perigo desconhecido e um mistério que ela não tinha a menor ideia de como iria desvendar. A chuva lá fora havia se transformado em uma garoa fina e persistente. O silêncio dentro da pequena casa era profundo, quebrado apenas pela respiração pesada do homem adormecido no sofá e pelo tic-tac de um velho relógio na parede da cozinha. Sentada na cadeira de madeira, com uma xícara de café frio nas mãos, Isadora o observava. Havia algo na quietude e na vulnerabilidade daquele estranho que remexeu em uma parte de sua memória que ela mantinha trancada a 7 chaves. A imagem de outro homem, que ela também cuidou em seus momentos de escuridão, veio à tona com uma clareza dolorosa. José, o seu Zé, o amor de sua vida. Ela fechou os olhos e, por um instante, conseguiu se lembrar dos tempos bons. Lembrou-se do cheiro dele ao chegar do trabalho na metalúrgica, uma mistura de graxa, suor e do sabonete barato que ela comprava. Lembrou-se de suas mãos grandes e calejadas, segurando a pequena Aurora, que na época era apenas um bebê, e de como ele a erguia no ar, fazendo-a gargalhar. Ele chegava cansado, mas seus olhos brilhavam. Havia um futuro ali, havia planos. Comprar aquela mesma casinha, reformar o quarto dos fundos, ver a Aurora crescer forte e feliz. Eram sonhos simples, de gente trabalhadora. Sonhos que foram pulverizados em um único dia. A lembrança seguinte era cinzenta, amarga. José chegando em casa no meio da tarde, o que nunca acontecia. Seu rosto estava pálido, os ombros caídos, como se carregasse o peso do mundo. Ele segurava um envelope pardo na mão. "O que foi, Zé? Aconteceu alguma coisa?" Ela perguntou, o coração já apertado. "Acabou, Isa", ele disse, a voz oca, sem vida. Ele se sentou na mesma cadeira em que ela estava agora e enterrou o rosto nas mãos. Fecharam tudo, compraram e fecharam. O homem, o tal do Ricardo Cavalcante, mandou todo mundo para a rua, como se a gente não fosse nada. A partir daquele dia, o brilho nos olhos de José se apagou. O nome Cavalcante se tornou uma maldição sussurrada em sua casa. A demissão foi o começo do fim. José, um homem orgulhoso que sempre sustentou a família, se viu perdido. A procura por outro emprego foi frustrante, humilhante. A cada não que recebia, um pouco mais de sua alma parecia morrer. A depressão chegou como uma névoa, silenciosa e letal. "Vamos dar um jeito, meu amor. A gente sempre dá", Isadora dizia todas as noites, tentando animá-lo. Mas ele apenas balançava a cabeça. "Não tem mais jeito, Isa. Para gente como a gente não tem chão. Eles tiraram o nosso chão." Ela lutou. Lutou por ele, por eles. Mas era como tentar segurar água com as mãos. Ele se afastava cada vez mais, afundando em uma tristeza que se tornou sua nova casa. E então, em uma manhã de terça-feira, 8 anos atrás, o coração dele, já exausto de tanta dor e desesperança, simplesmente parou de bater. Um infarto fulminante. Aos 32 anos, José se foi, deixando Isadora sozinha com uma filha de 1 ano nos braços e um futuro em ruínas. O nome Ricardo Cavalcante ficou para sempre gravado em sua memória como o arquiteto de sua tragédia. Um homem sem rosto,
Um fantasma poderoso que de sua torre de marfim, em algum lugar da Avenida Paulista, havia destruído sua família com uma simples assinatura em um papel. Ela abriu os olhos de volta à sua cozinha fria. Olhou para suas mãos, agora também calejadas, não pelo trabalho na fábrica, mas pelas agulhas e tesouras de sua máquina de costura. Foi com ela que se reergueu. Costurando de dia e de noite, consertando roupas para os vizinhos, pegando pequenas encomendas de uma loja do bairro, engolindo o orgulho quando uma cliente rica a humilhava por um pequeno defeito ou quando precisava cobrar várias vezes por um pagamento atrasado. Tudo por Aurora. Tudo para que sua filha nunca sentisse a falta de nada. Seu olhar se voltou para o homem no sofá. Um estranho, ferido, desamparado. Por uma cruel ironia do destino, a vida lhe colocava de novo no papel de cuidadora de um homem quebrado. Daniel abriu os olhos lentamente. A primeira coisa que registrou foi a dor latejante em sua cabeça. A segunda foi o teto de estuque com uma pequena mancha de umidade no canto. E a terceira, o rosto de uma mulher com olhos castanhos e preocupados que o observava. Isadora se aproximou com um copo de água. Você acordou, ela disse, a voz soando como um alívio. Beba um pouco, devagar. Você está na minha casa. Eu te encontrei na porta ontem à noite. Ele se sentou com dificuldade, sentindo uma pontada aguda nas costelas. Olhou ao redor para a sala pequena e humilde, e as lembranças da noite anterior voltaram em fragmentos confusos. A chuva, a dor, a porta se abrindo. Obrigado, ele disse, a voz rouca. Eu nem sei como agradecer. Não precisa agradecer, mas eu preciso saber o que aconteceu com você. Fiquei muito assustada, ela falou, sentando-se na outra ponta do sofá, mantendo uma distância segura. Daniel desviou o olhar por um instante. A verdade era impossível. A mentira era necessária. Eu acho que fui assaltado, ele disse, as palavras soando um pouco ensaiadas. Perto da estação de trem. Levaram tudo, minha carteira, relógio, celular. Eu tentei reagir. Foi uma estupidez. Eles me empurraram com força. Eu caí e bati a cabeça. O resto é um borrão. A história era plausível. Acontecia todos os dias em São Paulo. Mas havia algo na maneira como ele falava, uma falta de detalhes, um desconforto em seu olhar, que acendeu um pequeno sinal de alerta na mente de Isadora. Mesmo assim, ela concordou. Meu Deus, que horror! Você teve sorte de conseguir chegar até aqui. Nos dias que se seguiram, Daniel, como insistiu em ser chamado, foi se recuperando. Isadora cuidava de seus ferimentos, dividindo com ele a comida simples que preparava para si e para Aurora. Aos poucos, ele começou a se mover pela casa, e sua presença, que no início era uma fonte de tensão, foi se tornando surpreendentemente reconfortante. Eu não posso ficar aqui parado vendo você trabalhar até tarde na máquina de costura, ele disse numa tarde, pegando uma chave de fenda da pequena caixa de ferramentas de Isadora. A perna desta cadeira está bamba. Me deixe consertar. Isadora o observava enquanto ele trabalhava. Ele era gentil e grato, sempre agradecendo por cada prato de comida, por cada copo de água, mas os detalhes continuavam a não se encaixar. Suas mãos, por exemplo, eram macias, bem cuidadas, não as mãos de alguém acostumado a trabalhos manuais. Sua maneira de falar também era diferente. Ele usava palavras como por obséquio e de fato, e seu sotaque era limpo, educado, sem as gírias comuns do bairro. Era o jeito de falar de alguém de outro mundo, do outro lado da cidade. A verdadeira transformação, no entanto, veio através de Aurora. No início, a menina ficou tímida, observando o estranho de longe. Mas a paciência e a gentileza de Daniel a conquistaram. Um dia, ela se aproximou dele com um livro de colorir. Tio, você pinta a princesa para mim? Ela pediu, com sua vozinha doce. Daniel sorriu e foi a primeira vez que Isadora o viu sorrir de verdade.
um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e suavizou a dor em seus olhos. Claro que pinto, pequena Aurora, ele respondeu. Ele se sentou no chão com ela por mais de 1 hora, pintando com um cuidado e uma atenção que tocaram o coração de Isadora. Ele não a tratava como uma criança que o incomodava, mas como uma pessoa importante. Logo, Aurora o apelidou de tio Dani, e os dois se tornaram grandes amigos. Ele contava histórias, ajudava a construir torres de blocos e até fingia tomar o chá de mentirinha que ela servia em suas xícaras de plástico. Isadora se via observando os dois, e um sentimento novo e perigoso começou a crescer em seu peito. Um calor que não sentia desde que José se fora. Ela se sentia grata pela alegria que Daniel trouxe para a vida de sua filha. E se fosse honesta consigo mesma, para a sua também. Mas a gratidão vinha acompanhada de uma desconfiança que ela não conseguia ignorar. Quem era aquele homem que era tão bom com crianças, que falava como um professor, mas que apareceu em sua porta como um indigente? Havia um segredo em seus olhos, e por mais que seu coração quisesse confiar, sua mente, ensinada pela dureza da vida, lhe dizia para ter cuidado, muito cuidado, o cheiro de feijão temperado e de roupa limpa, o som da risada de Aurora ecoando pela pequena sala, a visão de Isadora com um sorriso cansado, mas genuíno, enquanto costurava na sua máquina. Para Daniel, aqueles detalhes simples do cotidiano eram ao mesmo tempo o paraíso e o inferno. Cada dia que passava naquela casa humilde, ele se sentia mais vivo e ao mesmo tempo mais culpado. Naquela noite, o jantar foi simples, um caldo de legumes quente que Isadora fez com os poucos ingredientes que tinha na despensa. Ela serviu a maior porção para ele. Você ainda está se recuperando, precisa se alimentar bem. Ela disse de forma natural, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Aquele gesto de generosidade, vindo de uma mulher que ele sabia que contava cada moeda, foi como uma brasa em seu peito. Ele comeu em silêncio, observando-a do outro lado da pequena mesa. Via a força em seu rosto, a bondade em seus gestos, a forma como ela interagia com Aurora, e o nome que ele tanto se esforçava para esconder queimava em sua garganta. Cavalcante. O sobrenome que era sua herança e sua maldição. O mesmo sobrenome que, ele sabia, havia assinado a sentença de desgraça daquela família. Mais tarde, quando Isadora colocava Aurora para dormir, Daniel ficou sozinho na sala. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua escura e silenciosa do bairro. Como ele havia chegado ali? A lembrança da noite e da tempestade voltou, mas desta vez, a versão completa, a que ele não contou a ninguém. A briga com seu pai, Ricardo Cavalcante, tinha sido a pior de todas. Você é uma decepção, Daniel. A voz de Ricardo, dura e cortante, ainda estava em sua mente. Passei a vida construindo um império e você, com essa sua sensibilidade ridícula, quer colocar tudo a perder. Pessoas são peças num tabuleiro, filho. Empresas são ferramentas. Sentimento não paga as contas. Ele havia saído da mansão dos Cavalcante naquela noite sentindo-se sufocado, enjoado daquele mundo de frieza e ganância. Dirigiu sem rumo. Acabou em um bar qualquer, bebeu mais do que deveria e, por um motivo banal, arrumou uma briga. Uma explosão de raiva contra tudo o que seu pai representava. A história do assalto não era uma mentira completa. Ele, de fato, foi agredido e levaram seu relógio. Mas a origem de tudo era a sua tentativa desesperada de fugir de quem ele era. E o destino, com sua ironia cruel, o levara a cair justamente na porta de uma das maiores vítimas do império de seu pai. Ele se virou quando ouviu os passos de Isadora voltando para a sala. Ela o olhou e sorriu. Dormiu feito um anjo. Ela é um anjo. Ele respondeu, a voz mais baixa do que pretendia. Cada sorriso dela, cada palavra de agradecimento, cada gesto de cuidado, doía nele. Ele queria gritar a verdade, queria confessar tudo, pedir seu perdão de joelhos.
mas o medo o paralisava. O medo de ver aquele olhar de carinho se transformar em puro ódio. O medo de ser expulso daquele pequeno santuário de paz que ele havia encontrado. Porque a verdade era que ele estava se apaixonando por ela. Estava se apaixonando por sua força, por sua integridade, pela forma como ela construía beleza e amor em meio a tantas dificuldades. E estava se apaixonando por sua filha, a pequena Aurora, que o chamava de tio Dani, e que o abraçava nas pernas todos os dias quando ele acordava. Eles eram a família que ele nunca soube que queria. Uma família construída sobre uma base de afeto genuíno, algo que o dinheiro dos Cavalcanti jamais poderia comprar. Mas essa família estava sendo erguida sobre uma mentira, a sua mentira. "Você está bem, Daniel? Parece distante", ela perguntou, a voz suave, cheia de uma preocupação que ele sentia que não merecia. "Estou bem, só um pouco cansado ainda." Ele mentiu mais uma vez, odiando o som daquelas palavras. Naquela noite, deitado no sofá que se tornara sua cama, ele ouviu Isadora cantando uma canção de ninar para Aurora no quarto ao lado. A voz dela era doce e afinada, uma melodia de amor puro que atravessou a parede e o atingiu em cheio. E ali, no escuro, Daniel chorou em silêncio. Chorou pela dor dela, pela culpa dele e pela felicidade impossível que ele havia encontrado. E ele fez uma promessa para si mesmo. "Eu vou consertar isso", ele sussurrou para da escuridão. "Eu juro que vou encontrar um jeito de merecer vocês." Mas em seu coração, ele não fazia a menor ideia de como uma mentira tão grande poderia um dia se transformar em verdade. As semanas que se passaram foram como um sonho, do qual Isadora tinha medo de acordar. A pequena casa, antes um lugar de luta solitária, agora tinha uma nova dinâmica. Tinha mais risadas. Tinha a presença calma e constante de Daniel. Ele, recuperado dos ferimentos mais graves, recusou-se a ficar parado. Com a desculpa de que precisava se sentir útil e pagar pela hospedagem, arranjou um trabalho na padaria do seu Manuel no fim da rua. Acordava antes de o sol nascer e voltava no fim da tarde, cansado, mas com uma dignidade no olhar e sempre trazendo pão quente para o café de Aurora. Todo sábado, ele entregava a Isadora um pequeno envelope com o dinheiro que ganhara na semana. "É pouco, mas é para ajudar com as compras", ele dizia, um pouco sem graça. "Daniel, você não precisa fazer isso. Você já ajuda tanto consertando as coisas por aqui." Ela respondeu na primeira vez, o coração apertado com a gentileza dele. "Preciso sim, Isadora. Eu quero." Ele insistiu com um olhar sério. "A gente está junto nessa agora, não está?" A frase, "a gente está junto nessa", ficou com ela. Há 8 anos, desde que José se foi, ela estava sempre sozinha em suas batalhas. Ter alguém que se colocava ao seu lado, que se incluía em seus problemas, era um alívio tão grande que chegava a dar medo. O coração dela, que ela pensara estar adormecido para sempre, começou a despertar. Ela se pegava sorrindo sozinha, ao ouvir a voz dele brincando com Aurora no quintal. Sentia uma pontada de ansiedade boa quando ouvia seus passos se aproximando. E, à noite, quando a casa estava em silêncio, permitia-se imaginar um futuro. Um futuro onde não estava mais sozinha. Para Aurora, ele era o tio Dani, seu herói particular. Ele tinha uma paciência infinita para suas brincadeiras. Lia as mesmas histórias de princesas dezenas de vezes sem reclamar e até aprendeu a fazer tranças no cabelo da menina. Vê-los juntos era a maior alegria de Isadora. Daniel se tornara a figura paterna que Aurora nunca teve e a presença masculina gentil e segura que ela mesma secretamente desejava. Numa noite, enquanto preparavam o jantar juntos na cozinha apertada, suas mãos se tocaram por acaso ao pegarem a mesma panela. Um toque simples, rápido, mas que enviou uma corrente elétrica por todo o corpo de Isadora. Eles se afastaram rapidamente, ambos sem graça.
Mas o olhar que trocaram naquele segundo, em meio ao vapor do macarrão, dizia tudo. Havia algo ali, algo mais forte que amizade, mais profundo que gratidão. Um sentimento que crescia em silêncio, regado pela convivência e pela admiração mútua. Mas assim como uma nuvem escura que aparece de repente em um céu azul, a sombra do mistério de Daniel continuava presente. E ela se manifestou numa terça-feira à noite. A cena era perfeita. Aurora dormia, Isadora costurava e Daniel lia um livro emprestado da biblioteca do bairro. A casa estava em paz. Foi quando o celular barato que ele havia comprado começou a tocar. Isadora viu a mudança no rosto dele no mesmo instante. O sorriso suave desapareceu, dando lugar a uma expressão tensa, quase de alarme. Ele olhou para a tela, levantou-se rapidamente e disse: "Com licença, eu preciso atender." Ele não atendeu ali. Saiu para o pequeno quintal dos fundos, fechando a porta atrás de si. Isadora tentou se concentrar em sua costura, mas seus ouvidos estavam atentos. A voz dele era baixa, urgente, quase irritada. Ela não conseguia entender as frases, apenas fragmentos que o vento trazia pela fresta da janela. "Não, eu não posso falar agora. Me escuta, eu preciso de mais tempo. Não é tão simples assim. Você não entende." Ele andava de um lado para o outro, a silhueta nervosa recortada contra a luz do poste da rua. A conversa durou longos e tensos 5 minutos. Quando voltou para dentro, ele era outro homem. O tio Dani brincalhão e o amigo gentil haviam desaparecido. Em seu lugar estava o estranho misterioso da primeira noite, com uma barreira de preocupação em volta de si. "Está tudo bem?" ela perguntou, tentando soar casual. "Sim, claro," ele mentiu, e a mentira foi óbvia. Era só um velho amigo com alguns problemas. Ele forçou um sorriso que não chegou aos seus olhos. "Acho que já vou me deitar. Estou cansado." Isadora apenas concordou, observando-o se retirar para o sofá. O amor que sentia por ele naquele momento era real, quente e assustador. Mas a dúvida que a ligação misteriosa havia despertado também era. Uma dúvida fria que lhe dizia que por trás daquele homem por quem estava se apaixonando havia um segredo. Alguns dias depois, a sala de espera do posto de saúde do bairro estava cheia e abafada. O choro de um bebê se misturava à tosse de um senhor no canto e ao som da televisão ligada em um programa matinal qualquer. Isadora estava ali para uma consulta de rotina de Aurora, e a espera, como sempre, era longa. Para distrair a si mesma e a filha, ela pegou uma revista velha que estava sobre uma mesinha de centro. A capa estava rasgada e as páginas, amassadas pelo manuseio de centenas de pessoas. Era uma edição antiga de uma revista de negócios. Um universo tão distante de sua realidade que ela a folheava sem nenhum interesse, apenas para passar o tempo. "Mamãe, olha, um cavalo!" disse Aurora, apontando para a propaganda de um carro. "É mesmo, meu amor." "Lindo," respondeu Isadora, virando a página distraidamente. E foi então que seu mundo parou. Em uma página dupla, havia uma foto grande e brilhante de uma festa de gala. E na foto, 2 homens sorriam para a câmera. Um era mais velho, de cabelos grisalhos, e um olhar duro e penetrante que parecia atravessar o papel. O outro, mais jovem, estava ao seu lado, com a mão em seu ombro. Ele usava um terno caro, tinha o cabelo perfeitamente penteado e um sorriso polido no rosto. Era Daniel. Um Daniel que ela nunca tinha visto, um Daniel de outro mundo. Mas era ele, não havia dúvida. O coração de Isadora começou a bater mais rápido. Ela desceu os olhos para a manchete, em letras grandes e douradas. Império Cavalcante comemora 30 anos de sucesso e liderança no mercado. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. A respiração ficou presa em sua garganta. Com os dedos trêmulos, ela buscou a legenda embaixo da foto. E lá estava, em letras pequenas, a sentença que destruiu seu mundo pela segunda vez. Ricardo Cavalcante, ao lado de seu filho e único herdeiro, Daniel Cavalcante Júnior,
durante o evento de comemoração. Cavalcante, o nome que era uma praga, uma maldição sussurrada em sua casa por 8 anos. O nome do homem que destruiu sua família, Daniel Cavalcante. Não podia ser, mas a foto não mentia. O homem que dormia em seu sofá, que consertava seus móveis, que contava histórias para sua filha, que a fazia sorrir de novo, era ele, o filho do monstro, o herdeiro do império que havia esmagado a vida de seu José. O barulho da sala de espera desapareceu. Tudo ficou em silêncio. Traição. A palavra explodiu em sua mente. Não era apenas uma mentira sobre seu nome. Era uma mentira sobre tudo. Cada gesto de bondade, cada sorriso, cada palavra de conforto agora parecia uma zombaria cruel. Ele sabia. O tempo todo ele sabia. Ela não se lembra de como a consulta de Aurora terminou, nem do caminho de volta para casa. Andou pelas ruas em um estado de choque, segurando a mão da filha com uma força que não percebia, o rosto tomado de dor e incredulidade. Quando abriu a porta de casa, a cena que a recebeu foi a mais dolorosa de todas. Daniel estava na cozinha, cantarolando uma música qualquer, e sorriu ao vê-las entrar, secando as mãos em um pano de prato. Que bom que chegaram! Fiz uma macarronada para o nosso almoço, a preferida da princesa aqui, disse ele animado. Ele se aproximou para pegar a Aurora no colo, como sempre fazia, mas parou no meio do caminho ao ver a expressão no rosto de Isadora. O sorriso dele morreu. O som da voz dele, a mesma voz que a acalmou em tantas noites, agora lhe causava náuseas. Sem dizer uma palavra, ela caminhou até a mesa e jogou a revista aberta sobre ela com um baque seco. Me explica isso, ela disse a voz baixa, mas vibrando com uma fúria contida. Daniel olhou para a revista. Viu a foto. E Isadora viu o momento exato em que a cor sumiu do rosto dele. Viu o pânico em seus olhos, a negação se formando em seus lábios. Isadora, calma. Eu posso explicar. Ele começou dando um passo em sua direção. Explicar o quê? Ela explodiu, a dor finalmente transbordando em raiva, fazendo Aurora se encolher atrás de sua perna. Explicar que você é uma mentira, que o seu nome é a maldição da minha vida, filho do Ricardo Cavalcante. Você teve a coragem de entrar na minha casa, de olhar nos olhos da minha filha, sabendo de tudo? Aurora, assustada com os gritos da mãe, começou a chorar. Mamãe, por que você tá bravinha com o tio Dani? A pergunta inocente da menina foi o que finalmente partiu o coração de Isadora. Ele não é seu tio, Aurora. Ele é uma mentira, ela gritou, as lágrimas agora escorrendo sem controle. Saia da minha casa, agora! Aurora chorava alto, agarrada à saia da mãe, o rostinho assustado, olhando de um para o outro, sem entender a tempestade que havia desabado sobre sua casa. Daniel, pálido como cera, deu um passo à frente, as mãos estendidas em um gesto de súplica. Isadora, por favor, me escuta, ele pediu, a voz desesperada. Não é o que você está pensando. Eu nunca quis te machucar, eu juro. Não quis me machucar? Ela riu. Mas foi um som amargo, quebrado, sem um pingo de alegria. Você mentiu para mim todos os dias desde que pisou aqui. Meu nome é Daniel. Que piada! Seu nome é Cavalcante, o nome que o meu marido sussurrava nos seus pesadelos antes de morrer. A acusação o atingiu e ele recuou um passo. Eu sei, e eu odeio esse nome mais do que você imagina. Acredite em mim, eu fugi dele. Eu fugi do meu pai, daquele mundo, e foi por isso que eu acabei na sua porta naquela noite. Eu não quero saber das suas histórias, ela gritou, a mão apontando para a porta. Não me interessa saber dos seus problemas com seu papai milionário. O único problema que importa aqui é que você, o filho dele, estava dentro da minha casa, comendo da minha comida, brincando com a minha filha. Você me olhou nos olhos todos os dias, sabendo que o seu luxo foi construído sobre a minha desgraça. A dor da traição era um veneno correndo em suas veias.
Todos os momentos de carinho, as risadas, a sensação de ter um parceiro, tudo agora parecia uma encenação cruel. Uma peça de teatro onde ela era a única que não sabia o roteiro. Não foi assim, ele tentou argumentar, a voz embargada. O que eu senti aqui, o que eu sinto por você, por vocês duas, foi a única coisa real na minha vida em anos. Real? Você chama isso de real? Ela o interrompeu. O desprezo em sua voz era enorme. Você sentiu pena da pobre coitada da Zona Leste e resolveu brincar de casinha para aliviar a sua culpa? Foi isso? Um passatempo para o herdeiro milionário? Cada palavra era dolorosa. Mas ele sabia que, do ponto de vista dela, ele as merecia. Ele olhou para Aurora, que chorava com o rostinho vermelho, e seu coração se partiu em 1000 pedaços. Ele havia levado dor para o único lugar onde encontrou paz. Não, ele disse, a voz baixa e derrotada. Eu amo você, Isadora. Não se atreva a dizer essa palavra na minha casa. Ela sussurrou, os olhos queimando de lágrimas e fúria. Eu quero você fora daqui. Pega as suas coisas, as suas mentiras e some da minha frente. Eu não quero nunca mais olhar para o seu rosto. A finalidade na voz dela era uma parede de pedra. Não havia mais espaço para explicações. Ele havia perdido a confiança dela e talvez a perdesse para sempre. Com o coração pesado, ele caminhou até o sofá, pegou a pequena mochila que continha as poucas roupas que ela mesma havia lavado e consertado para ele. Antes de atravessar a porta, ele parou. Tirou uma caneta do bolso e, na parte de trás de um recibo amassado que encontrou, escreveu algumas linhas apressadamente. Dobrou o pequeno papel e o colocou sobre a mesa da cozinha. Por favor, um dia, quando a raiva passar, leia, ele pediu, com o último fio de esperança na voz. Só para saber a verdade. E então, ele se foi. Fechou a porta suavemente atrás de si. E o som do clique da fechadura foi o som mais solitário e definitivo que Isadora já ouviu. Por um longo momento, a casa ficou em silêncio, exceto pelo choro baixo de Aurora. Isadora olhou para a porta fechada, sentindo um vazio tão grande que ameaçou engoli-la. Seu olhar caiu sobre o bilhete dobrado na mesa. Uma parte dela, a parte tola que havia se apaixonado por ele, gritava para que lesse. Mas a dor, a raiva e o orgulho ferido venceram. Com um grito de angústia contido, ela caminhou até a mesa, pegou o papel e, sem nem mesmo desdobrá-lo, o rasgou em dezenas de pedacinhos minúsculos. As palavras dele, sua verdade, caíram no chão como confetes de um funeral. Era o fim. Ela se ajoelhou e abraçou Aurora com uma força desesperada. Nunca mais. Nunca mais ela permitiria que alguém se aproximasse o suficiente para destruí-la daquela forma. A porta se fechando foi o som do fim de um mundo. Para Daniel, cada passo que ele dava para longe da pequena casa de Isadora era um passo em direção a um vazio que ele conhecia muito bem, mas que agora parecia infinitamente mais frio e escuro. A dor da rejeição era aguda, mas o que mais o machucava era a certeza de que ele mesmo havia causado aquela dor. As palavras dela, acusando-o de ter brincado com seus sentimentos, voltavam à sua mente sem parar. Ele sabia que explicações não seriam suficientes. Palavras, naquele momento, eram inúteis. A desconfiança dela era justificada, e a única maneira de provar que seu sentimento era verdadeiro seria através de um gesto tão grande, tão radical, que não deixasse nenhuma margem para dúvida. 2 dias depois, o nome Cavalcante, que ele tanto odiava, se tornou sua única ferramenta. Ele usou seu telefone barato para fazer uma única ligação para a maior emissora de televisão do país. Notícia de que Daniel Cavalcante Jr., o herdeiro recluso do Império Industrial, queria dar uma entrevista exclusiva e ao vivo, caiu como uma bomba na redação do jornal. A entrevista foi marcada para a noite seguinte. Quando as luzes do estúdio se acenderam, Daniel sentiu o nervosismo apertar seu estômago.
Ele não usava um terno caro, mas uma calça jeans e uma camisa simples, roupas que Isadora havia lavado para ele. Ele queria que o mundo o visse não como o herdeiro, mas como o homem que ele havia se tornado naquelas últimas semanas. A jornalista, uma mulher experiente e famosa por suas perguntas difíceis, começou: Senhor Cavalcante, o senhor nos procurou dizendo que tinha um anúncio importante a fazer. O país inteiro está curioso. Do que se trata? Daniel respirou fundo e olhou diretamente para a câmera, imaginando que talvez, em sua pequena casa na Zona Leste, Isadora estivesse assistindo. Boa noite, ele começou, a voz firme. Primeiro, eu gostaria de pedir que não me chame de Senhor Cavalcante. Na verdade, estou aqui hoje para dizer que a partir deste momento eu renuncio publicamente a este nome e a tudo o que ele representa. A jornalista ficou visivelmente surpresa. O senhor está dizendo que está abrindo mão do Império Cavalcante, de uma herança de bilhões? Estou dizendo que estou abrindo mão de um legado de dor, ele corrigiu, com a voz carregada de uma emoção contida. Por muitos anos, eu vivi em conflito com as práticas de negócios da minha família, que muitas vezes priorizaram lucros acima das pessoas. Eu via as consequências, as vidas afetadas, as famílias desfeitas e carregava uma culpa que não era minha, mas que me envenenava. Ele fez uma pausa, os olhos fixos na lente da câmera. Recentemente, o destino me fez conhecer uma dessas pessoas, uma mulher de uma força e de uma integridade que eu nunca vi em toda a minha vida. Uma mulher que, mesmo tendo todos os motivos do mundo para odiar a humanidade, me encontrou ferido e me abriu as portas de sua casa, dividindo comigo a pouca comida que tinha. Ele não citou o nome de Isadora, protegendo sua privacidade, mas sua história era o centro de tudo. Essa mulher e sua filha pequena me ensinaram o que é decência, o que é amor e o que é família de verdade, coisas que todo o dinheiro do mundo não pode comprar. E eu me apaixonei por ela, mas eu cometi um erro terrível. Com medo de que ela me odiasse se soubesse quem eu era, eu menti, escondi meu nome, e ao fazer isso, a machuquei da forma mais profunda possível. As lágrimas brilhavam nos olhos de Daniel, mas ele não as deixou cair. Eu entendi que não posso construir um futuro verdadeiro sobre uma base de mentiras. E entendi que não posso aceitar um futuro construído sobre a infelicidade de outras pessoas. Ele se endireitou na cadeira, o olhar determinado. Portanto, eu declaro aqui, para todo o país, que eu, Daniel, renuncio a cada centavo da herança da minha família. Renuncio ao meu cargo nas empresas Cavalcante e a qualquer direito associado ao meu antigo nome. A partir de hoje, eu sou apenas Daniel, um homem que vai recomeçar do zero, com as próprias mãos, e tentar construir algo que pela primeira vez na vida me traga orgulho em vez de vergonha. Eu faço isso porque é o certo a se fazer, e faço isso na esperança de que um dia a mulher que eu amo possa acreditar que meu sentimento por ela é a única coisa valiosa que eu realmente possuo. A notícia da entrevista de Daniel se espalhou pelo bairro da Zona Leste como fogo em palha seca. Nos primeiros dias, a reação geral foi de ceticismo e desconfiança. O filho de Ricardo Cavalcante, o homem cujo nome era sinônimo de desemprego e sofrimento para tantas famílias renunciando a tudo, parecia uma piada de mau gosto, uma manobra de marketing para limpar a imagem da família. Isadora ouvia os comentários no mercado, na padaria. Ninguém acreditava. E, em seu coração ferido, ela também não queria acreditar. Era mais fácil se agarrar à raiva, uma armadura que a protegia de mais decepções. Mas as ações de Daniel começaram a falar mais alto que qualquer palavra ou desconfiança. Uma semana depois da entrevista, uma velha garagem abandonada no final da rua de Isadora, que estava fechada há anos, ganhou vida nova. Uma placa simples de madeira, feita à mão, foi pendurada na frente.
Marcenaria, recomeço, móveis e reparos. Da janela de sua sala, enquanto costurava, Isadora via o movimento. Via Daniel com as mangas da camisa arregaçadas, o corpo sujo de serragem e suor, carregando tábuas de madeira, lixando, martelando. Ele não tinha a aparência de um herdeiro milionário brincando de ser pobre. Ele tinha a aparência de um homem trabalhando duro, com um propósito no olhar, e ele não estava sozinho. O primeiro homem que ele contratou foi o seu Roberto, um senhor de quase 60 anos que havia sido um dos melhores marceneiros da antiga metalúrgica e amigo de seu falecido marido, José. Desde o fechamento da fábrica, seu Roberto vivia de pequenos concertos, amargurado e sem esperança. Isadora o viu sair da marcenaria no primeiro dia de trabalho com um sorriso no rosto, um sorriso que ela não via há 8 anos. Aos poucos, a marcenaria Recomeço foi crescendo. Daniel, usando o pouco conhecimento de administração que tinha e a habilidade de homens como o seu Roberto, começou a contratar outros ex-funcionários da fábrica, homens de meia idade que o mercado de trabalho havia descartado. Ele não oferecia apenas um emprego, oferecia dignidade. Isadora observava tudo de longe, o coração em um nó de sentimentos confusos. A raiva que a consumia começou a dar lugar a uma admiração relutante. Ele não estava apenas pedindo perdão. Ele estava ativamente tentando consertar o mal que sua família havia causado, uma cadeira de cada vez, um emprego de cada vez. Os móveis que saíam de sua oficina eram simples, mas bem feitos e carregavam a história de superação daqueles homens. Os comentários no bairro mudaram. No começo eu não fui com a cara dele, não, ouviu Dona Lúcia, da padaria, dizer para uma cliente. Mas o rapaz é direito, compra fiado e paga no dia certo. E outro dia vi ele ajudando a carregar as compras da Dona Zélia, que mal consegue andar. Ele não é como o pai, não. A maior prova da mudança, no entanto, veio de sua própria casa. Numa noite, enquanto colocava a Aurora para dormir, a menina perguntou com a mais pura inocência: Mamãe, por que o tio Dani não vem mais aqui? A pergunta foi direta, sem maldade, mas atingiu Isadora com uma força imensa. A gente não gosta mais dele? Não é isso, meu amor. Isadora tentou explicar, buscando as palavras. O tio Dani está muito ocupado com o trabalho novo dele. Mas eu tô com saudade dele, disse Aurora com um beicinho. Ele contava história de princesa. Ouvir a saudade na voz da filha foi um golpe doloroso para Isadora. Daniel não havia trazido apenas mentiras para sua casa. Ele havia trazido alegria, risadas, a sensação de uma família. Naquela noite, antes de dormir, ela foi até a janela e olhou para a rua. A luz da marcenaria ainda estava acesa. Ela podia ver a silhueta de Daniel lá dentro, trabalhando até tarde. Ele parecia exausto, mas havia uma paz em seus gestos. A raiva dela havia se esgotado. Em seu lugar, havia agora um sentimento muito mais complexo e assustador. A dúvida se o seu orgulho ferido não a estava impedindo de aceitar algo que poderia ser real. O homem que ela expulsou de sua vida estava lentamente reconstruindo a vida de sua comunidade. Isadora não sabia mais se tinha o direito de continuar de costas para ele. Meses se passaram. A raiva de Isadora se assentou, dando lugar a uma rotina de trabalho duro e a uma observação silenciosa e distante. A marcenaria Recomeço prosperava, e com ela a vida de muitas famílias do bairro. O nome de Daniel, antes sussurrado com desconfiança, agora era falado com respeito e carinho. Isadora via tudo isso, e a muralha que construiu ao redor de seu coração começou a apresentar pequenas, mas significativas, rachaduras. O dia do aniversário de 6 anos de Aurora chegou com um sol radiante. Isadora fez de tudo para que o dia fosse especial. Assou um bolo de chocolate, o preferido da filha, e encheu a sala com balões coloridos. Cantaram parabéns apenas as duas, e Aurora sorriu,
feliz. Mas no final da tarde, enquanto a filha brincava com a boneca nova que ganhou, Isadora sentiu uma pontada de melancolia. A alegria não estava completa. Faltava alguém. Foi então que ouviu uma batida leve na porta. Uma batida tímida, quase hesitante. Com o coração um pouco acelerado, ela foi atender. Parado em sua porta, estava Daniel. Ele parecia nervoso, mais magro, e suas mãos, agora calejadas pelo trabalho, seguravam o presente mais lindo que Isadora já vira. Era uma pequena mesa de madeira, do tamanho perfeito para a Aurora, lixada e pintada em um tom suave de rosa. Em cima da mesa havia um pequeno bilhete. Ele não disse nada, apenas a olhou com uma expressão de esperança e medo. Antes que Isadora pudesse reagir, Aurora ouviu da sala: "Tio Dani!" O grito de pura alegria da menina quebrou todo o silêncio e a tensão. Aurora correu em direção a ele, pulando em seus braços sem qualquer hesitação. Daniel a abraçou com força, afundando o rosto nos cabelos dela. Os olhos fechados com força, como se estivesse segurando o seu bem mais precioso. Ver a felicidade genuína e absoluta de sua filha, a forma como ela se sentia segura e amada nos braços dele, foi a rachadura final na muralha de Isadora. Com as mãos trêmulas, ela pegou o bilhete que estava sobre a mesinha. A caligrafia dele era elegante, contrastando com a simplicidade do papel. E as palavras que leu foram as que seu coração precisava para finalmente se curar. Construí isto com amor, como quero reconstruir nossa história. As lágrimas que Isadora segurou por tantos meses finalmente vieram. Lágrimas que não eram mais de raiva ou de dor, mas de uma emoção avassaladora de perdão e de um amor que se recusava a morrer. Daniel colocou Aurora no chão e se aproximou de Isadora, o rosto cheio de incerteza. "Feliz aniversário para a sua princesa", ele disse, a voz baixa. "Eu não queria incomodar. Eu só queria que ela tivesse o presente." Isadora limpou as lágrimas com as costas da mão, um sorriso surgindo em seus lábios. "Você não me incomoda, Daniel." Ela olhou fundo nos olhos dele. "O passado doeu muito, mas eu vejo você todos os dias. Eu vejo o que você fez por este bairro, pelas pessoas. Eu vejo o homem que você se tornou. Tudo o que eu fiz, Isadora, cada pedaço de madeira que lixei, cada prego que martelei, foi pensando em você. Foi para tentar me tornar um homem digno do seu perdão, um homem digno de você e da Aurora." Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. "Eu acho que você não precisa mais tentar", ela disse, a voz suave. "Você já é esse homem." A esperança no rosto dele se transformou em um alívio tão profundo que foi como se ele pudesse respirar de verdade pela primeira vez em meses. Aurora, vendo os dois sorrindo um para o outro, pegou na mão de cada um, unindo-os. "Vem, tio Dani!" ela chamou, puxando-o para dentro. "Vem comer o meu bolo!" Daniel olhou para Isadora, uma pergunta silenciosa em seus olhos. E ela respondeu com o gesto mais simples e significativo de todos. Abriu mais a porta e disse: "Entre, Daniel. Venha comemorar com a gente." E ele entrou. E no momento em que os três estavam juntos na pequena sala, em meio aos balões coloridos e ao cheiro de bolo de chocolate, a casa, que esteve incompleta por tanto tempo, finalmente se encheu por inteiro. A história deles, que começou com uma ferida, estava pronta para ser reconstruída com as mãos firmes do trabalho, do perdão e, acima de tudo, do mais verdadeiro amor. 2 anos haviam se passado. A marcenaria Recomeço não era mais uma pequena oficina em uma garagem abandonada, mas o coração pulsante de uma rua inteira na Zona Leste. O cheiro de madeira recém-cortada e verniz se misturava ao cheiro de pão da padaria e ao som de conversas animadas dos vizinhos. O negócio, construído com o suor e a dedicação de Daniel e dos homens que ele empregou, era um sucesso. Eles não vendiam apenas móveis, vendiam a prova de que era possível recomeçar. No final de uma tarde de sábado,
Daniel passava a última demão de verniz em uma cadeira de balanço infantil. Suas mãos, que um dia foram macias e desconhecidas para o trabalho pesado, agora eram ásperas e fortes. Cada calo em seus dedos contava a história de sua redenção. Ele não pensava mais em seu antigo sobrenome. Ele era apenas Daniel, o marceneiro, um título que lhe trazia mais orgulho do que qualquer herança. Acho que a cliente mais exigente do mundo chegou para a inspeção final. A voz de Isadora, cheia de um divertimento carinhoso, o fez se virar. Ela estava parada na porta da oficina, de mãos dadas com Aurora, agora uma menina de quase 8 anos. Isadora não era mais a mulher que lutava apenas para sobreviver. Havia uma luz de confiança em seus olhos. Seu pequeno ateliê de costura, que agora funcionava em um cômodo anexo à marcenaria, havia se tornado um parceiro do negócio de Daniel, criando almofadas e estofados para os móveis que ele produzia. "Tio Dani!" gritou Aurora, correndo para abraçar as pernas dele. O tio havia permanecido, um apelido carregado do carinho do primeiro encontro. "Olá, minha princesa!" Ele a pegou no colo, beijando sua bochecha. "O que acha? A cadeira da sua boneca está aprovada?" "Tá linda!" disse a menina maravilhada. Isadora se aproximou, entregando a ele uma garrafa de água. Seus olhares se encontraram sobre a cabeça de Aurora, e naquele olhar havia um universo de cumplicidade e amor. Um amor tranquilo, sólido, construído dia após dia. "Lembra quando tudo isso era só uma garagem cheia de entulho?" Ela perguntou, a voz baixa. "E eu era só um estranho ferido na sua porta." Ele completou sorrindo. "Você me deu um recomeço, Isa, em todos os sentidos que essa palavra pode ter. Nós demos um recomeço um ao outro." Ela corrigiu, tocando o rosto dele com carinho. A pequena casa de Isadora havia sido reformada. As paredes foram pintadas, as janelas consertadas, e o jardim dos fundos, antes abandonado, agora tinha um balanço de madeira que Daniel construiu para Aurora. Não era uma mansão, mas era um lar de verdade. "Recebi uma carta dos advogados do meu pai na semana passada." Daniel comentou em voz baixa, enquanto Aurora descia de seu colo para brincar na cadeira de balanço. Isadora o olhou, esperando. "E então?" "Eu não abri," ele respondeu com simplicidade. "Joguei no lixo. A herança que eu queria para a minha vida, eu já tenho. E ela não tem preço." Ele olhou para Aurora e depois para Isadora. "O verdadeiro império é isso aqui. É você. É a nossa menina. É o cheiro de madeira, o som da sua máquina de costura e a risada dela enchendo a casa." Enquanto o entardecer surgia, Daniel começou a fechar as portas da marcenaria. Isadora pegou na mão de Aurora e ele pegou na outra mão da menina, formando uma pequena corrente. Os três caminharam juntos os poucos passos até a porta de casa. Uma família que não nasceu do sangue, mas que foi cuidadosamente construída, peça por peça, com os materiais mais fortes que existem. Perdão, coragem e um amor que, como a boa madeira, só se torna mais belo e resistente com o passar do tempo. Pois a verdadeira riqueza não está na herança que se recebe, mas no lar que se constrói com as próprias mãos e com o coração. Para toda mulher que já teve o coração partido por uma traição ou por uma perda tão profunda que acreditou que nunca mais seria capaz de amar. Para você que já sentiu o gosto amargo da injustiça e, para se proteger, construiu muralhas altas e fortes ao redor de si mesma. A história de Isadora e Daniel nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais bonitas da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior dor pode vir do lugar que menos esperamos. Ela nos ensina que o perdão não é esquecer a ferida, mas sim decidir que a cicatriz não vai mais governar o nosso futuro. É ter a coragem de olhar para o passado, reconhecer a dor que ele causou e ainda assim escolher dar um passo em direção à paz. E nos mostra, acima de tudo,
que as pessoas não são definidas pelo nome que carregam ou pelos erros de seus pais, mas sim pelas escolhas que fazem e pelas ações que tomam. Um homem pode sim renunciar a um império para construir uma cadeira com as próprias mãos e, nesse gesto de humildade, encontrar a sua verdadeira nobreza. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado, ainda possui uma capacidade infinita de amar. E que o amor verdadeiro não é aquele que nunca erra, mas aquele que tem a coragem de se reconstruir, de pedir perdão com atitudes e de provar seu valor dia após dia. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor do passado. Às vezes, o amor bate à nossa porta disfarçado de um problema, mas, se tivermos a coragem de acolhê-lo, ele pode se tornar a nossa maior e mais bela bênção. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!